Graça e paz aos amados queridos irmãos, estamos iniciando aqui mais um vídeo num canal Apologética em Defesa da Fé, levando o verdadeiro Evangelho de Deus e combatendo as seitas e heresia, todos aqueles que se levantam para tentar deturbar o verdadeiro Evangelho de Deus. E o tema de hoje é um tema bem interessante, né? É o famoso o profeta Caco Filipe, né? Se você já ouviu falar sobre essa nova seita, porque se formaram um grupo e eles estão deturbando o Evangelho de Deus. Tá curioso para conhecer quem é esse tal famoso falso profeta Caco Filipe da África do Sul, que se denomina como o Jesus Cristo da África e tem levando muitos ao engano, levando muitos ao inferno com a deturbação total e grotesca do Evangelho de Deus. Vamos lá, vamos conferir. Falso profeta Caco Filipe, né? Talvez você não tinha conhecido essa nova seita que está surgindo aqui no Brasil e levando milhões ao inferno. Caco Filipe se denomina o profeta vivo do tempo atual, né? Então vamos agora conhecer esse falso profeta Caco Filipe, que já tem bilhões de seguidores, esse deturbador do Evangelho de Deus. Então vamos conhecer, mas antes disso eu quero lhe dizer que eu sou sincero, desde tempo de apologética eu não conhecia essa nova seita de Caco Filipe e seus seguidores. Passei a conhecer em dezembro agora de 2020, né, os seus discípulos e profetas anunciando a grotesca e berração dos seus ensinamentos aqui na Lagoa do Centro de João Pessoa, no cartão postal. Então esses camaradas, eles estavam anunciando um falso evangelho, um outro evangelho que vai em contra as escrituras. E daí eu comecei a passar a estudá-lo. Então talvez você esteja dizendo, mas o que tem de errado com o profeta Caco Filipe? Ou talvez você se converteu ao profeta Caco Filipe, que eles comemoram aí as congregações crescendo e eles comemoram os adeptos que ele vem atraindo para sua seita, ensinando doutrina de demônio. Então eu fui abordado por esses camaradas aqui no centro de João Pessoa e eles me deram esse folheto, né? Eles distribuíram esse folheto sobre o profeta Caco Filipe, o seu livro, aqui é só um capítulo, e quando eu passei a ler eu vi várias berrações e ligeiramente eu fui até conversar com os discípulos, mas eles falaram o que eles são aptos para ensinar, mentir e distorcer essa escritura. Então vamos conhecer agora esse mais novo herege, esse novo falso profeta que se denomina o Salvador, o mediador entre Deus e os homens, que diz que tem a chave do céu e ninguém é salvo por ele, porque ele se denomina o profeta vivo na África do Sul, da Costa do Marfim.
Então vamos conhecer essa nova aberração para que os irmãos venham estar atentos que Satanás, ele não está brincando, ele quer levar a maior quantidade de alma para o inferno. Então o profeta Caco Felipe, a mais nova seita que está aqui no Brasil e tem levando milhões ao engano, ao inferno. Quem é Caco Felipe, né? Ele é conhecido como profeta vivo Caco Felipe, ou melhor dizer, profeta de Satanás, um perturbador do Evangelho de Deus. Ele se diz profeta bíblico e que todas as igrejas estão servindo ao diabo em nome de Jesus Cristo, e aqueles a quem Caco Felipe ataca, eles chamam de Satanás, de filho do diabo, profeta do diabo. Então, para que os irmãos venham conhecer, olha como Caco Felipe, ele se apresenta, se identifica ao mundo, né? Caco Felipe, ele diz em seu livro, ele se apresenta assim: o absoluto não é a Bíblia. Eu não conheço a Bíblia para que eu pregue a Bíblia. Eu não conheço uma igreja e não conheço o Jesus Cristo de quem vocês falam. Está no seu livro, nessa aberração, Caco Felipe 130, versículo 8. Veja, Caco Felipe também, ele se denomina como o caminho, a verdade e a vida, né? Caco Felipe 131, 35. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ser salvo exceto por mim. Eu sou o rabino dos judeus e o raçual dos muçulmanos. Eu sou o profeta dos cristãos, muçulmanos, budistas e hindus. Vocês são obrigados a crer em mim, mas eu lhe informo que eu sou o seu profeta e vocês não podem ser salvos exceto por mim. Veja a tamanha grotesca aberração desse Caco Felipe, que talvez, eu acho que quando ele era pequeno deve ter caído da cama, né? Então ele continua se apresentando mais ou menos também desse jeito. No seu livro Caco Felipe 130, versículo 7, ele se denomina como Salvador ao mundo. Eu, o Salvador, vindo de Deus para esta geração. Ninguém pode ser salvo exceto por mim. Em mim será pregada a salvação e a condenação da humanidade até eu existir. Veja, ele também diz que todos aqueles que o rejeitar vão para o inferno, né? Em sua rebelião contra mim, eu só quero que vocês saibam que eu sou Caco Felipe. Preste atenção, ele diz: eu só quero que vocês saibam que, quer vocês querendo ou não, sou eu, Caco Felipe, que sou seu profeta, que sem mim todos vocês irão para o inferno. Caco Felipe 130, versículo 27, que está nessa aberração aqui, né? Aqui não é o livro completo dele, mas eles têm aplicativo, né, no Play Store. Isso aqui é um capítulo do livro da aberração dele. Então, vejam tais declarações desse filho de Satanás aqui na terra, que se colocando como se fosse Deus, e rejeitando a obra de Cristo na cruz do Calvário para salvar a humanidade dos seus pecados, como diz lá em Romanos 5, 18 e 19, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, e sobre todos os homens para a condenação, assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, porque pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim por meio de obediência de um só muitos se tornarão justos. Versículo 21 de Romanos 5, continua: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, com tais declarações desse falso profeta, ele está levando bilhões ao inferno mais cedo com as suas doutrinas de demônio,
como a Bíblia já diz também lá em 1 Timóteo 4, 1 ao 2. Ora, o Espírito afirma expressadamente que dos últimos tempos alguns se apostatarão da fé por obedecer a espíritos enganadores, e ensino de demônio pela hipocrisia dos que falam mentiram e que têm cautelizado a própria consciência. Então, muitos têm crido e depositado a sua fé não em Jesus Cristo, mas sim nesse falso profeta Caco Filipe, pois muitos deram ouvidos, deixando ser enganado por espíritos de demônio que opera nesse falso profeta Caco Filipe, um perturbador do evangelho de Deus, como a própria palavra de Deus já tem nos advertido, há 2000 anos atrás, quando Jesus veio à terra e escolheu os seus discípulos, os seus apóstolos, e o apóstolo Pedro, ele já vem nos advertindo, escrevendo assim em 2 Pedro 2, 1, 2, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 2. Preste atenção o que é que diz. Assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre nós falsos mestres, caso Caco Filipe, os quais induzirão desmuladamente heresias destruidoras até o ponto de negarem o soberano e o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesma repentina e destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, por causa desses falsos profetas, desses perturbadores do evangelho, o caminho da verdade é defamado, será uma grenguena, um comichão nas orelhas daquele que ouve. Então, esse falso profeta Caco Filipe, através dos seus apóstolos e pastores e discípulos, ele já tem muitas congregações aqui no Brasil e é conhecida como a congregação do clamor da meia-noite, Ele pega lá, diz que teve uma visão em Mateus 25, 6, que o anjo lhe apareceu. Vamos conhecer mais na frente essa história. Então, para darmos continuidade, veja aí alguns apóstolos e pastores e discípulos aqui no Brasil, desses falsos profetas Caco Filipe. Esse aí é o falso profeta Caco Filipe, E eles têm aí os seus apóstolos, Tem vários, eu só coloquei algum aqui. Apóstolo Deltomar Costa, esse aí foi o que estava no centro de João Pessoa, anunciando as suas heresias desses falsos profetas, e ele está em todo o território do Brasil, anunciando as suas grotescas manifestações de demônios. E o outro apóstolo, André Lima, também apóstolo e discípulo de Caco Filipe, e agora ele tem aí também pastores aqui no Brasil, Tiago da Silva Oliveira, pastor Ricardo Mota, também são vários, esses são só alguns, e também esse aí, discípulo Eli Oliveira, agora são os discípulos, esse aí foi também o que estava no centro aqui de João Pessoa, e também o outro discípulo, Maurizan Alves de Lima. Então, não são só esses aqui no Brasil, Eles têm muito mais, Eles estão perturbando o evangelho de Deus, e implantando as doutrinas desses falsos profetas Caco Filipe, como mais a nova seita que se deu início em 2002, e eles estão por todo o Brasil anunciando um outro evangelho, como já a Bíblia, a palavra de Deus nos adverte em Paulo aos Gálatas 1, 8 ao 9, vai dizer: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, seja maldito. Então, esse evangelho que confronta todas as doutrinas bíblicas, esse evangelho que perturba o evangelho de Deus, que vem como outro salvador, ele é maldito, como a Bíblia já nos adverte. Então, veja aí, eles estão evangelizando em ruas, em casas,
e distribuindo o capítulo, né, do seu livro, o falso profeta Caco Filipe, como eu já mostrei aqui. Eles estão espalhando suas aberrações em todos os lugares, né, nos ônibus, em postos, em casa, né, levando muitos ao espírito do erro, né? Eles, né, estão a serviço de Satanás, eles são fervorosos, se entregam ao engano, estão colocando outro fundamento que é Caco Filipe e não Jesus Cristo, né? E o que ele faz com essa grotesca aberração, colocando outro fundamento a não ser Jesus Cristo, ele faz o oposto das escrituras sagradas, como diz lá em 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo, né? Olha só as grotescas, tremenda heresia desse falso profeta e seus seguidores e os seus adeptos, né? A Bíblia diz lá em 1 João 4:1, amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído aí no mundo afora. Então, com base do que já vimos, dá para ver que eles não procedem de Deus, e sim de espíritos de demônio e falsos profetas. Veja, o apóstolo João, ele nos ensina a tratá-los dos seus falsos ensinamentos na sua segunda epístola de João, né, do 9:1, vai dizer: tudo que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tanto tem o Pai como o Filho. Se alguém verte convosco e não traz essa doutrina, né, a palavra de Deus, que foi anunciada há mais de 2000 anos atrás, e os profetas também anunciaram a vinda de Cristo, né, e não o recebeis em sua casa, né, não lhe recebeis e nem lhe dê as boas-vindas em sua casa. Eles vão bater na sua casa, porque aquele que lhe dá as boas-vindas faz incúmplice de suas más obras. Então eles estão ferrenha clamando o evangelho de Satanás, as boas novas, enganando você, achando que é umas boas novas para você, mas é as boas desgraças de Satanás, querendo destruir e querendo perturbar o evangelho de Deus. Então, por falta de conhecimento das escrituras, muita gente sem conhecimento abre as suas portas, e ao receber, né, esses camaradas, sem saber que as suas obras são má, né, eles tornam-se cúmplices, né? Vamos conhecer agora como surgiu esse falso profeta Caco Filipe, né? Depois dessa apresentação e afirmações desse filho de Satanás aqui na terra, perturbador do evangelho, se colocando como se fosse Deus, se colocando como fosse o mediador entre Deus e os homens, se colocando como o autor e consumidor da fé, se colocando como salvador e se colocando como condenador ao inferno. Vamos ver como surgiu essa história desse falso profeta Caco Filipe. A sua história. Caco Filipe nasceu em dezembro de 1972 em Catagi, na área de Siquense, Costa do Marfim. Ele é um filho de um agricultor analfabeto, e foi dito que quando ele nasceu houve um misterioso canto por volta das 22 horas, né? E após a sua escolaridade primária, Caco Filipe, ele era somente capaz de passar a primeira quarto da classe na educação secundária, né? De 1992 até o início do seu ministério em 2002, ele passou a maior parte do seu tempo como um ajudante de construção, né? Então veja, como todos os falsos profetas, ele teve uma visão em 24 de abril de 1993. Só ele viu e mais ninguém, como é o hábito de um falso profeta, né? Ele viu a visão de um anjo
que são demônios, né? Não é de admirar, porque o próprio Satanás se desfigura em anjo de luz, em 1 Coríntios 11:4. Então ele viu um anjo, né? E anunciou a Caco Filipe um outro evangelho, um evangelho além do que já está posto e diferente do que já tinha anunciado. Diferente, um evangelho diferente dos profetas anunciaram, um evangelho diferente do que Jesus anunciou, um evangelho diferente do que os discípulos de Jesus anunciou, um evangelho diferente do que a igreja primitiva anunciou e um evangelho diferente do que a igreja anuncia hoje. Veja, que tenha o outro evangelho, através desse ele vem com outro evangelho diferente. Como diz, a Bíblia já nos adverte sobre isso em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho além do que já tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, daí então, Caco Filipe, ele encontra-se com o movimento do evangelista americano William Branham. Olha daí. Ele permanece membro desse movimento de 1993 até 2002. Mas o anjo, que é Satanás, disfarçado de anjo de luz, né, vê que uma visão só, né, de várias que deu a esse falso profeta foi pouco para convencer e enganar as pessoas. Ele tem uma segunda visita de Satanás, né, que transfigurado em anjo de luz, né, que ele viu em 1993. O tal anjo afirma ser Caco Filipe, o profeta mensageiro do clamor da meia-noite, de acordo com Mateus 25:6. Mas à meia-noite houve-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Presta atenção, como ele mesmo relata nesse seu livro aqui, nessa primeira página do seu livro, que ele relata aqui no livro Caco Filipe 1, versículo 1. Como os profetas da Bíblia, em abril de 1993, eu, Caco Filipe, um homem que nunca esteve na igreja, eu recebi em visão a visita de um anjo que me comissionara para uma mensagem destinada a toda a terra, em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Aqui está o relato da minha convenção, assim como as 3 grandes visões do chamamento e comissão, como eu as recebi. Veja a tamanha aberração desse falso profeta, a tamanha aberrações desse falso profeta Caco Filipe. Ele ainda disse que na visão de 1993, 4 de abril de 1993, houve um eclipse e as trevas sobre a face da terra. Não havia mais palavras, luz e verdade em toda a terra. Mas quando o anjo e o cordeiro desceram, a terra foi iluminado novamente. Caco Filipe 70, versículo 49. Então, quero que você preste atenção aqui. Preste atenção, veja de onde veio esse falso profeta Caco Filipe, do movimento de William Branham, um fundador da seita Tabernáculo da Fé, né? Outro falso profeta que se dizia também ser o profeta mensageiro da última era da história da igreja e do mundo, né? E alegou ter conversado com um anjo, e seus seguidores compararam William Branham com Deus ou Jesus Cristo. Veja, William Branham se colocando-se como um profeta mensageiro da última era da história do mundo. Dividiu a história em 7 dimensões, ou na sua idade, no seu tempo, né? Cada um deles tem um profeta mensageiro. Portanto, há 7 profetas, essa teoria de William Branham, 7 profetas. Então ele se baseou na ideia de Apocalipse 2 e 3. A lista era da sua data, a lista e as eras e suas datas tá aí na tela para você ver o seguinte. Olha como o William
William Branham, ele fazia isso. A era de Éfeso, as 7 igrejas: Éfeso, Esmiras, Pergamino, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Aí as eras era com o apóstolo Paulo, Irineu, Martinho Lutero, né, Martinho Lutero, John Wesley da Filadélfia, e por Laodiceia, o William Marion Branham. Preste atenção aí que você está vendo na tela. Então agora essa era o movimento branista, né? Braianista. Então agora o falso profeta Caco Filipe afirma ser agora o profeta vivo atual do seu tempo, pegando essa mesma ideia do outro falso profeta, William Branham, né? Afirmando ser o profeta do seu tempo, já que o William Branham não está mais vivo. Então agora ele se denomina como se fosse ele. E a lista da data e eras seguinte do falso profeta Caco Filipe é o apóstolo Paulo de Israel, Irineu, Martinho de Touro, Colômbia, Martinho Lutero, John Wesley, William Branham e agora Caco Filipe, né? Em 1993 até a sua morte. Depois tem outro profeta. Olha a tremenda heresia desses camaradas. Preste atenção aqui, que por trás daquela ação desses falsos profetas, agora tem uma briga desses dois hereges, né? Um está morto, que é o William Branham, mas o outro está vivo, que é o falso profeta Caco Filipe, né? Que não fica para trás, ele quer ser o novo falso profeta da vez, né? Mas aí vem que os seguidores de William Branham, os brahmista, né, do Tabernáculo da Fé, não reconhece como sucessor de William Branham. Então esses dois grupos, de William Branham e Caco Filipe, né, William Branham da igreja Tabernáculo da Fé e o grupo de Caco Filipe, estão sempre em ataque, porque os brahmistas afirmam que o William Branham ainda, depois de morto, é o seu profeta na terra, nesse século 21. E o outro falso profeta é esse aí que você está vendo, Caco Filipe, né? O profeta, agora é a vez dele, ele quer ser a vez dele agora, esse falso profeta. Caco Filipe não aceita, porque ele diz que William Branham, antes de morrer, profetizou depois que William Branham partisse, Deus enviaria outro homem. Ele diz que depois que o William Branham partiu, ele profetizou que Deus enviaria outro homem, que segundo Caco Filipe, esse homem é ele, o profeta vivo do século 21, e o William Branham foi o profeta vivo do século 20, né? Está morto e não pode ser o profeta do século 21. Então veja aí a tremenda, da grotesca perturbação do evangelho desses dois hereges, né? Agora veja aí algumas provocações entre essas duas seitas, né? E seus discutindo em redes sociais, né? Para ver qual dos dois falsos profetas é o melhor para enganar o povo. É lógico, William Branham ou Caco Filipe pelo Facebook. Preste atenção, olha essa conversa aqui. Genilson Silva, seguidor de William Branham, né? Ele comenta: Jesus Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Ele é digno de toda honra e glória. O William Branham foi o profeta da era de Laodiceia. Este já partiu e cumpriu sua missão ao viver sua vida toda para Deus e deixou a mensagem de Deus na terra para o arrebatamento. Agora a palavra que está sobre a terra, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, está dentro dos eleitos, ensinado todas as coisas até o arrebatamento. Jesus Cristo disse: pelas suas obras o conhecerei. Aí o apóstolo André Lima, seguidor, né, de Caco Filipe, ele responde: Genilson Silva, o William Branham foi profeta apenas de sua geração. Ele mesmo disse: eu estou pensando hoje que enquanto estava fora, quando eu estava fora, orando como que esse o dia pelo teremos que responder
eu não vou ter que responder pela geração que foi antes de mim ou a geração que virá depois de mim, mas no julgamento é para me encontrar com essa geração, né? Veja aí as brigas entre esses dois grupos, né? Outras discussões aqui, de milhares de discussões que tem em redes sociais, em Facebook, no YouTube, em todos os cantos, desses seguidores de William Branham e o falso profeta Caco Felipe, João Carlos do Golem, seguidor, né, de William Branham, né? João Carlos, seguidor de William Branham, ele comenta: quando eu vi Osmar pregando, fiquei parado de ouvir, né? Tantas besteiras. Agora vejo vocês, creio que estamos muito próximo do fim mesmo. Aí vocês têm enchido a medida dos amorreus, é o fim mesmo. Veja, ele continua. Agora o apóstolo André Luiz vai responder, né? Seguidor de Caco Felipe. Olha o que ele responde, preste atenção. Risos, pobres, branmista, que dá uma de sabichão e não sabe de nada. Você tem uma doidice que acha que o profeta doidice é diabo da sua imaginação. Aí olha, preste atenção, a segunda declaração que esse falso apóstolo também, e filho de Satanás aqui na terra, seguidor de Caco Felipe, olha o que ele diz: maior que o William Branham e maior que Jesus de Nazaré, presta atenção, está aqui hoje, é o profeta Felipe, profeta Caco Felipe. Olha a grotesca, e veja as declarações do apóstolo, do filho de Satanás, André Lima, defendendo seu falso profeta, outro filho de Satanás aqui na terra, Caco Felipe, maior que William Branham e maior que Jesus Cristo. Está aqui hoje o profeta Caco Felipe. Olha a declaração. Então, veja, mediante tantas baboseiras, isso já nos mostra que esses filhos de Satanás, perturbadores do Evangelho de Deus, não tem nada a ver com o cristianismo genuíno de Cristo, mas antes são ímpios, agentes de Satanás que negam a soberania de Jesus Cristo, como diz Judas 1,4, pois certos indivíduos se introduzirão com dissimulações, os quais deste mundo foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Veja que as profecias bíblicas continuam se cumprindo e falsos mestres, falsos profetas continuam se levantando contra a própria Escritura. Veja como a briga é ferrenha desses dois filhos das trevas e perturbadores do Evangelho de Deus, brigando quem consegue levar a maior quantidade de almas para o inferno, fazendo as pessoas negarem Jesus Cristo como seu único Senhor Salvador, e a pensar, crer que um homem como Caco Felipe, nascido em pecado desde Adão, e que precisa também de um Salvador, e que não pode salvar ninguém e nem a si mesmo, e substituir a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, é o noivo de Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. O noivo é Cristo Jesus, seguidores de Caco Felipe, e não esse falso profeta Caco Felipe que se denomina como o noivo. Preste atenção, a igreja simboliza nessa parábola que o suposto anjo que é Satanás que deu a ele as virgens prudentes, esperando o seu noivo que é Jesus Cristo, e não Caco Felipe. Cuidado, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Caco Felipe
e seus seguidores, Teutomar Costa, André Lima, Tiago da Silva, Ricardo Mota, Eli Oliveira e outros são agentes do diabo aqui na terra, estão fazendo você negar o Senhor Jesus Cristo para aquele seu falso profeta de Satanás aqui na terra. Em Caco Filipe, Jesus disse em João 3,18, são palavras de Jesus Cristo se referindo a si mesmo, e que ele não está morto, mas sim vivo, o profeta vivo, Jesus Cristo, né? Ontem e hoje e o mesmo, e será para sempre, como diz Hebreus 13:8, e que ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Para todo aquele que crê no seu nome, quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porque quando não crê no nome, no unigênito do Filho de Deus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde enquanto o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,6. Você crendo em Jesus Cristo e não crendo nesses falsos profetas, Caco Filipe, você não será condenado agora, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então, quem nos condenará? É o falso profeta Caco Filipe, que disse: eu sou o Caco Filipe, que sou eu o profeta, e que sem mim todos vocês irão para o inferno. Caco Filipe 130:23. Ou o apóstolo Paulo, que diz: pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, Romanos 8:1. Então, Caco Filipe é um verme, é um perturbador do Evangelho de Deus. Não tem poder nenhum para condenar aquele que está em Cristo Jesus. Quem os condenará? É Jesus Cristo, que morreu antes e que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8:34. Então, a parábola de Jesus, ele encerra essa parábola de Jesus em Mateus 25, encerra dando um alerta. Preste atenção: vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora. Mateus 25:13. Cuidado, tem muitos falsos profetas enganando a muitos. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor como um leão que rugindo procura alguém para devorar. Veja, Caco Filipe tem um livro, é como hábito de uma seita, adepto de uma seita, tem um livro que ensina suas doutrinas satânicas e que sempre vai contra a palavra de Deus. Então temos esse falso profeta, uma característica de como facilitar, identificar uma seita, né? A autoridade extra bíblica. Geralmente as seitas apresentam uma nova autoridade doutrinal superior ou paralela às escrituras para sua fé prática, e usa as autoridades. Essa autoridade pode apresentar-se em forma de livros ou revelações, ou até mesmo na pessoa do líder da seita. Exemplo, esse falso profeta Caco Filipe. Verdades que vão além da palavra de Deus. A necessidade desses grupos de irem além do que está escrito nas Sagradas Escrituras, buscando novas revelações e novas verdades, que é o exemplo desse falso profeta Caco Filipe. Interpretações particulares das Escrituras. Há muitos grupos que interpretam as verdades bíblicas ao seu bem prazer. Muitos se apoiam em algumas passagens da Bíblia apenas por conveniência. É o caso desse falso profeta Caco Filipe. Rejeição do cristianismo ortodoxo estabelecido pelas igrejas. Esse grupo
nutrem verdadeiros ódio, eles têm verdadeiro ódio contra a igreja. É o caso de Caco Filipe, que diz que todas as igrejas estão professando Satanás e não Jesus Cristo, e também são exclusivistas, né? Apesar da Bíblia ensinar que a salvação é a verdade, só encontra na pessoa de Jesus Cristo, as seitas eles invertem e se declaram como Salvador, no caso desse falso profeta Caco Filipe, que se diz que tem a chave do céu enquanto ele estiver vivo na terra, né? Então, ninguém mais será salvo se não for até ele. Veja como esses falsos profetas, eles agem. O livro do profeta Caco Filipe, que ele e seus seguidores o chamam de o livro da vida do Cordeiro, né? Diz assim no versículo, Caco Filipe 1, versículo 1: esta é a mensagem que irá até os confins da terra, e esta mensagem gritará o ajuntamento, a perseguição e o rapto dos escolhidos. Veja, profeta vivo Caco Filipe, após o tal anjo afirmar em uma de suas visões ser o profeta mensageiro do clamor da meia-noite, de acordo com Mateus 25:6, ele se identifica como sendo o noivo que vem buscar a sua igreja. Ele diz, preste atenção, em Caco Filipe 10:11: e hoje todo aquele que rejeita a mensagem de Mateus 25:6 só pode receber o espírito de adivinhação como Espírito Santo, aquele que conosco não ajunta, espalha, para que esses profetas trabalham ao redor do mundo enquanto eles têm rejeitado a verdade do seu tempo, né? E também Caco Filipe, ele afirma ser o profeta vivo do seu tempo, e por um profeta que Deus fala na terra, e é por isso que a Bíblia e os livros do profeta, porque os profetas são a boca de Deus, vocês não podem estar na vontade de Deus antes de aceitar o profeta vivo do vosso tempo, nosso tempo. Caco Filipe 26:27. Veja a grotesca tamanha distorção das escrituras e a grotesca tamanha erro doutrinário e também erro teológico desse falso profeta, né? Que não conhece nada das escrituras, não conhece nada da obra de Cristo, não conhece nada o prefixo dos apóstolos, que todos os profetas anunciaram Cristo. Ele alega ser os profetas salvadores do seu tempo, como Moisés, Abraão, Noé, mas nenhum desses camaradas salvaram ninguém. Todos eles anunciaram Cristo e o povo creu neles porque eles estavam anunciando Cristo, anunciando a vinda do Messias. Então foram salvos, mas nenhum homem tem autoridade e poder de salvar ninguém a não ser Cristo. E eles se denominam como Salvador. Presta atenção. Para ele, todas as igrejas estão servindo ao diabo no nome de Jesus Cristo. Olha a tremenda aberração. Ele relata várias vezes em outras visões, né, que ele teve em 1993, que foi Satanás que relatou a ele, e que no qual ele disse que ele viu líderes de igrejas com aparências estranhas. Seus corpos eram corpos humanos, mas sua cabeça era cabeças diferentes de animais, né? Então, o pensamento desse falso profeta Caco Filipe também sobre o batismo. Olha o seu pensamento. Ele diz: o batismo segundo Caco Filipe, a igreja começou com João Batista, e que o batismo do arrependimento é seguido com o batismo da remissão dos pecados com o apóstolo, em seguida o batismo da justificação pela fé com Martinho Lutero, em seguida o batismo da renascença da igreja, e depois da primeira perseguição romana, em seguida o batismo de adoção, em seguida o batismo de santificação com John Wesley, né? Em seguida o batismo da regeneração com o pentecostalismo, depois o batismo da restauração com William Branham, aquela mesma lista que você viu lá no início, né? E finalmente o batismo da restituição com o profeta Caco Filipe. Ele afirma que fora disso, qualquer
outro batismo está errado, até seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por emissão está errado. Veja a tamanha grotesca aberração desse falso profeta. Ele diz que todos os batismos até agora estão errados, né? O que vale era o batismo da época de João Batista, de Martim Lutero, que era o profeta vivo, de John Wesley, de William Branham, e depois de William Branham encerrou o batismo. Não vale mais o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Esse batismo não vale mais. O que vale agora é dele, o profeta vivo, falso profeta Caco Filipe. Então, veja também o que ele pensa sobre o cristianismo. Caco Filipe, o cristianismo. Olha, preste atenção, tanta aberração desse falso profeta que vem levando milhões ao engano, levando para o inferno com as suas doutrinas de demônio. Caco Filipe considera a Bíblia como um espelho retrovisor de um carro ou um livro de história. Para ele, a Bíblia é um vestígio da pré-história do cristão e judaica, e não pode dar a vida eterna de forma alguma. Ele queima todas as versões da Bíblia que ele julga seres perigosas para a fé. A exemplo ele vai citar exemplo de várias traduções, né? King James, a Thompson, né? Ele queima todas. Veja o que esse falso profeta faz. Se denomina como profeta vivo da terra. Ele queima toda a Bíblia e diz que a Bíblia é um livro histórico. Então não serve para os dias de hoje. Você vê que nenhum dos profetas falaram isso. Todos os profetas, desde o Antigo Testamento até João Batista, anunciaram a palavra de Deus em conformidade com as Escrituras. E já ele vem deturbando todo esse falso profeta. Caco Filipe, ele redefine também o que a palavra de Deus, que seguindo eles são verdades reveladas, e diferente de teologia. Ele não acredita na teologia. Lá eles são palavras reveladas, né? A confissão dos pecadores, né, deve ser pública. O lugar da mulher na igreja, o batismo na água, o Espírito Santo, o profeta, a Bíblia e a relação entre a igreja, o Estado, muitos outros aspectos do cristianismo. Se ele redefine o cristianismo inteiro no seu livro. Então, toda essa teologia, livros, Bíblia, igreja, batismo, ele rejeita tudo. Ele redefine o verdadeiro evangelho, o cristianismo, dentro do seu livro, dentro do seu erro doutrinário, da sua grotesca manifestação da carne. Ele resume tudo isso como errôneo e traz o seu novo livro como novas verdades reveladas. Então, para concluir, veja, um homem que se diz profeta de Deus, que teve várias visões, e que um tal anjo afirma ser o profeta mensageiro do clamor da meia-noite, de acordo com Mateus 25:6, e diz que todas as igrejas estão servindo ao diabo em nome de Jesus Cristo. Aquele a quem Caco Filipe ataca, ele o chama de profeta do diabo. Ele diz que o batismo em nome de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, santo, por imersão, está errado, e que o verdadeiro batismo é o batismo da restituição com Caco Filipe. Ele também considera a Bíblia como espelho retrovisor de um carro ou um livro de história, e ainda ele e seus adeptos queimam as Bíblias. Veja a tamanha grotesca. Então fica aí a pergunta: esse homem é um profeta de Deus ou do diabo? Sim, um profeta vivo de Satanás aqui na terra, que veio perturbar o evangelho de Deus e se titula mediador entre Deus e os homens, e que tem a chave do céu, e que a salvação de todos depende só dele. Caco Filipe 137:51 diz: eu, Caco Filipe, eu não morri na cruz por vocês, mas eu sou embaixador e o mediador entre Deus e vocês. Hoje eu sou o porta-voz de Deus. Hoje eu tenho a chave do céu. Enquanto eu estiver vivo na terra, ninguém pode ser salvo exceto por mim. O embaixador
não é um espírito ou um cadáver, mas uma pessoa viva. Minhas palavras são a única palavra viva de Deus para a tua salvação. Hoje os profetas são deuses em carne humana, e por isso que as suas palavras são a palavra de Deus. Eu deves encontrar o profeta no seu tempo, e tu deves encontrar o profeta vivo no seu tempo, antes da tua morte, e ele é quem te fará conhecer a Deus. Veja, mediante tais declarações desse falso profeta, Caco Filipe, profeta de Satanás, longe de ser um profeta bíblico, que longe de ser qualquer manifestações do Espírito Santo, mas manifestações grotescas do espírito de demônio e do engano, vemos compará-los dentro das escrituras, essas aberrações, expor mediante tais declarações desses falsos profetas. Vamos comparar dentro das escrituras, expor as suas heresias, e que está levando milhões ao inferno, e todo aquele que segue esse falso profeta. Então, próximo vídeo, vamos desmascarar esse falso profeta Caco Filipe dentro das escrituras. Vamos pegar os seus pontos que ele abrange e vamos refutá-lo com a resposta apologética dentro das escrituras sagradas. Que Deus venha nos abençoar, e que o Espírito Santo de Deus venha nos dar discernimento para discernir esses falsos profetas, esses perturbadores do Evangelho, Então, próximo vídeo estaremos desmascarando esses falsos profetas, esse falso ensino de Caco Filipe e seus falsos apóstolos, falsos discípulos, falsos pastores, que estão levando milhões ao inferno. Eles têm evangelizado, eles estão espalhados pelo Brasil e por todo o continente, amando de Satanás. Que Deus nos abençoe. Entre e se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, para que muitas pessoas venham conhecer esse falso profeta que vem perturbando o Evangelho de Deus.